A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aí já na nossa terceira aula aí da história da igreja. Vamos continuar aí o nosso ensino, a nossa compreensão sobre os acontecimentos da igreja que a levou a ser a igreja que é hoje. Então nós começamos a falar de alguns assuntos aí e vai ser muito interessante. Desde já agora, nesse início de aula, quero pedir para você deixar o joinha aí para nós, nos ajudar com você compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal, pedir também para que os seus conhecidos, irmãos em Cristo, nos ajude com esse canal para que possamos crescer. Nós estamos precisando atingir 1000 inscritos para que nós possamos aí até começar a ser remunerados por esses vídeos. Então Deus abençoe, nós estamos transmitindo aí as nossas aulas. Não é fácil, é uma jornada, mas nós vamos conseguir chegar no final dessa jornada, tá? Qualquer coisa, vocês podem estar em contato com a nossa secretaria, está aqui o telefone que aparece aqui na tela, no monitor, e você pode entrar em contato com a nossa secretaria para tirar qualquer dúvida. Nós temos aí o nosso curso básico, você recebe o nosso material em PDF, é só solicitar lá, tá bom? Então entra em contato com a nossa secretaria, solicite o seu material didático em PDF e você irá receber todo o seu material. Tá? Nós não cobramos pelo nosso material em PDF. Agora, se você quiser adquirir o nosso kit de apostilas dos livros com as 24 matérias, se você quiser adquirir então esse kit bem confeccionado, nós iremos enviar via correios até a sua residência, nós estaremos enviando pela transportadora. Temos já alguns alunos que já adquiriram, estão contentes com o nosso material. Então você também pode ter o nosso material. São 24 apostilas, são 24 livros bem confeccionados, bem acabados. E você vai ter aí todo esse material por R$ 12,50 cada material. Então por R$ 12,50, você fechando o kit num total de R$ 300, você pode pagar em 2 vezes de 150 e você vai receber toda a grade, todo o nosso material didático físico aí na sua casa que nós estaremos enviando. Você não pagará pela despesa do correio, nós estaremos enviando por nossa própria conta, tá bom? Deus abençoe sua vida e nós vamos aí para mais uma aula. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos aguardando alguns irmãos, alguns alunos que já estão aí adentrando na nossa live, né? Na nossa transmissão ao vivo. Esta aula é ao vivo. Se você deseja participar, às vezes você está assistindo essa videoaula, se você deseja participar das nossas aulas ao vivo, elas acontecem de segunda a sexta-feira, das 8 horas da noite às 20 horas até às 22 horas, até 9h40, 9h30, depende do tamanho da videoaula, tá bom? Mas a partir das 8 horas. Então, todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, você vai estar assistindo ao vivo aí as nossas aulas, tá bom? Então, participe, esteja conosco, esteja por dentro. Às vezes acontece que nós não gravarmos a aula por um motivo ou outro, mas nós avisamos no nosso grupo de alunos, mas sempre estamos gravando nossas aulas aí. Vamos lá, está conosco o nosso pastor Osmar Ângelo, Deus abençoe sua vida, seja muito bem-vindo aí à nossa videoaula. E nós vamos dar início aí a essa terceira aula falando um pouco da história da igreja. Esse é o tema desta matéria. Irmãos, esta matéria história da igreja, nós não estamos utilizando muito a Bíblia, porque se trata de um contexto histórico. Eu gosto de deixar bem esclarecido isso, mas nas demais matérias nós nos utilizamos muito do nosso material bíblico. Então nós estamos aqui resumindo, né, sintetizando a história da igreja, porque para falarmos da história da igreja, nós íamos precisar de vários vídeos, mas o intuito das nossas videoaulas é passar somente o básico, passar só algumas coisas para que você possa estar aí se aperfeiçoando, pesquisando, conhecendo melhor. Nós não estamos formando robôs, nós estamos formando exploradores, estamos abrindo a janela do conhecimento para que você também possa ser um pesquisador bíblico e procurar conhecer mais da palavra de Deus. Esse é o nosso intuito, é o intuito da nossa faculdade teológica e é o intuito deste curso básico que estamos disponibilizando
totalmente de graça. Você não paga para participar do nosso curso básico em teologia. Agora, se você quiser o seu certificado registrado, reconhecido, registrado pela nossa faculdade, né? Nós registramos ele na RDA, Biblioteca Nacional, para ter validade em todo o nosso país. Então, se você quiser o certificado registrado para prosseguir com seus estudos, uma credencial emitida pela Faculdade Teológica CETAD, a credencial é confeccionada totalmente em PVC, qualidade fotográfica, do tamanho de um cartão de crédito. Então, se você quiser essa credencial, se você quiser o seu histórico escolar, nós vamos também emitir o histórico escolar pela nossa faculdade, que é registrada, que tem uma vida jurídica, que é registrada na Receita, que está dentro da lei, por isso nós podemos emitir. Então, nós vamos emitir um histórico escolar com todas as suas notas. Para isso, você deverá fazer a sua matrícula e fazer as suas provas, que todas as notas serão colocadas no seu histórico e ali terá toda a carga horária das nossas videoaulas que você assistiu para poder fazer. Então, se você quiser essa documentação que vai comprovar o seu curso, que vai te colocar como realmente realizado um curso, até para prosseguir no médio bacharel, ou na nossa faculdade, ou em outras escolas, porque, irmãos, tem pessoas que estudam, fazem cursos teológicos em lugares que não são credenciados, em lugares que não são pessoas jurídicas, que não podem emitir um certificado reconhecido. E aí ele não pega esse certificado. E quando ele vai fazer ou prosseguir para o médio, bacharel, quando é solicitado o seu certificado do curso básico, ele não tem. E se ele for exigir, aonde ele estudou também não lhe fornece. Então é muito importante você se matricular, ter o seu certificado. Então, se você quiser essa documentação, você pagará uma taxa de R$180. Alguns alunos até já pagaram. Muitas pessoas já adiantam o pagamento para no final do curso não se preocuparem com isso. Então, se você quiser, você vai pagar R$180, que é uma taxa para registro dessa documentação que nós pedimos. Mas se você não quiser, não tem problema. Pode estudar, pode receber o nosso material didático, pode aprender a palavra de Deus, se aperfeiçoar e fazer a vontade de Deus, tá bom? Nós não atrapalhamos ninguém no seu crescimento espiritual e no seu conhecimento. Nosso pastor Saraiva, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo. Nosso pastor já recebeu o nosso kit do material didático, gravou um vídeo, eu gostei do vídeo, Deus abençoe, muito obrigado pelo vídeo, a vídeo resposta que postou no nosso grupo. Nossa irmã Fabiana Vieira, Deus abençoe, irmã Fabiana. Vamos iniciar aí então nossa terceira aula. Você que é aluno, que estuda conosco, grave um depoimento e mande para esse vídeo para a secretaria, né? Para o nosso número da secretaria. O seu depoimento vai ser colocado no mural que estamos preparando no nosso site cetaad.com.br e vai estar neste mural o seu depoimento. Então, nos conte como é que está sendo a sua experiência, no que podemos melhorar, o que não podemos melhorar, o que dá para ficar melhor ainda. Então eu queria que você, aluno, que preza pelo nosso ensino, que gosta do que nós estamos fazendo, que você grave um depoimento. Você que está me assistindo aí agora, você mesmo. Se você gostou da aula, grave um depoimento e envie para a nossa secretaria, para que nós possamos postar no nosso site. Deus abençoe. Pastora Rosângela, seja bem-vinda. Vamos lá então? Vamos comigo? Vamos começar aí a nossa terceira aula da história da igreja? Então vamos lá, já estamos falando muito tempo. Vamos lá, meus irmãos. Aqui é sem cortes, é sala de aula sem cortes. E aqui no monitor eu estou acompanhando aí o comentário dos alunos. Então por isso que eu tenho que estar olhando ali no monitor para mim ver os comentários dos alunos, as perguntas, mas nós estamos ao vivo, tá ok? Agora são exatamente 8 horas e 14 minutos, então vamos começar a nossa aula para que o vídeo não fique muito extenso. Meus queridos irmãos, nós já tivemos a primeira aula que falamos aí do primeiro século da igreja, do segundo século, terceiro século, né? Tivemos a segunda aula onde nós falamos do desenvolvimento da igreja até chegarmos aí no início do quarto século, finalzinho do terceiro século,
início do quarto século com Constantino, tá? Então vamos relembrar aí. Ó, primeiro século da igreja, os primeiros 100 anos. Ó, os primeiros 100 anos da igreja. Os primeiros 100 anos da igreja. Nós vamos falar na próxima matéria, a matéria de número 17, que é a matéria de Atos dos Apóstolos. Então, esses primeiros 100 anos da igreja, que é o surgimento da igreja, o seu período apostólico, regida pelos apóstolos, ensinada pelos apóstolos, onde eles foram, fixaram mais as bases que Cristo já havia edificado, e eles então continuam essa edificação de Cristo. Então nós vamos falar na próxima matéria. Então aí nós chegamos até o final do primeiro século, aonde aqui todos os apóstolos, tá? Ó, todos os apóstolos já haviam morridos, ok? Eles morreram. Então todos os apóstolos, no final do primeiro século, estavam mortos. O apóstolo João, que morreu ali entre o ano 105, 100, 105, rompendo para o segundo século, o apóstolo João faleceu. E aí eles começaram a enfrentar, nesse segundo século, muitas lutas. Nós falamos aí sobre o imperador Trajano, que perseguia a igreja, e nós falamos neste período do segundo século, que crescia o paganismo, as diversidades teológicas, homens pensadores, alguns que diziam ter até recebido revelação do próprio Deus acerca da palavra do Senhor. Então surgiu muitas coisas, a igreja ficou oprimida por tantos homens que estavam falando acerca da palavra de Deus. Nós falamos do segundo século, ó, do segundo século, mais 100 anos. Falamos do segundo século. E nesse segundo século nós falamos do imperador Décio, Décio Diocleciano, que perseguiram muito a igreja. Nós falamos acerca dos seguidores de Macião, do gnosticismo. Neste segundo século, a igreja teve que reagir, a igreja teve que lutar contra essas vertentes teológicas que vinham contradizer acerca de Cristo. Então eles tiveram que canonizar, aí surge o cânon, a igreja começa agora a separar os livros pseudepígrafos, aqueles que eram canônicos, os deuterocanônicos, e começam a trabalhar nessa dinâmica para poder firmar as estacas. Surge também o credo apostólico. Eles firmam o credo apostólico, eles querem levantar a apostolicidade, ou seja, eles querem levantar os apóstolos. Os apóstolos partiram, mas toda a igreja queria ter um apóstolo para que pudesse conduzi-la. Então o apostolado é levantado para cuidar da igreja. Então nós vemos esse segundo século, nós falamos isso na aula passada, estou apenas dando aqui uma relembrada, e aí nós chegamos aqui no terceiro século, tá? Terceiro século. Chegamos no terceiro século. Nesse terceiro século, nós falamos da grande perseguição de Diocleciano. Aí, no final do terceiro século, ele matou muitos cristãos, queimou ao fogo, perseguiu, queimou livros, e foi quase 300 anos. Ó, 300 anos de perseguição na igreja. Depois de mais de 300 anos de perseguição, então Deus levanta no início do quarto século, 312, aqui mais ou menos, no final do terceiro século, início do quarto, 312, Deus levanta o imperador Constantino. Ok? Estou apenas dando alguns pontos, estamos só relembrando as aulas passadas. Então Deus levanta Constantino. Constantino diz que teve uma revelação da parte de Deus, ele diz que viu a Deus, e nesta revelação, então, temos Constantino. Então, isso é muito importante você ter isso em mente,
Porque depois de mais de 300 anos de perseguição, de matança, a espada sobre os cristãos, a religião não é aceita, o cristianismo não é aceito, são perseguidos. Apenas alguma nata da sociedade que tem aí a sua autonomia, mas os cristãos, que era a classe mais pobre, né? Os mais pobres eram aqueles que haviam aceitado a palavra de Cristo, que estavam voltando a sua vida para o cristianismo. Então essa turma mais pobre eram rejeitadas. Tá? Então aqui houve uma perseguição, 300 anos de perseguição, e aí surge no ano 312 esse imperador Constantino, que ele faz o quê? Ele faz logo de início, ele faz o famoso Edito de Milão. Vamos colocar aqui, ó, do ano 313, Constantino. 313, Edito de Milão. Coloca aí. Só relembrando, já falamos na aula passada, estou dando uma relembrada para nós continuarmos. Então, no ano 313, ele faz o Edito de Milão. Nesse Edito de Milão, Constantino declara, ele determina, ele coloca como lei, e o edito do imperador é: acabou-se a perseguição entre os cristãos. Que todos coloquem a espada em suas bainhas, não é mais para perseguir os cristãos. Então ele declara a liberdade. Aqui acaba a perseguição. No Edito de Milão, por Constantino, ele acaba com a perseguição. Nós falamos disso na aula passada. Depois, no ano 313, quando ele acaba com a perseguição, então surge os arianos. Surge os arianos que querem fazer desmerecer a deidade de Cristo, que Jesus não é Deus, e trazem uma outra teologia distorcida e começa a se propagar. Então, no ano 325, 325, acontece o primeiro concílio, que é chamado Concílio de Nicéia. Tá? Então, temos aqui o primeiro concílio de Nicéia, no ano 315, só relembrando. Tá? Nas videoaulas lá eu explico melhor. Concílio de Nicéia. Neste concílio, os arianos, eles são excomungados, eles são rejeitados. Mas mesmo depois deles serem rejeitados, como o imperador Constantino não era totalmente convertido, o que acontece aqui? Eles ficam no ouvido de Constantino, conseguem até levar Constantino ao batismo. Os arianos: não, Constantino, você entendeu mal, não era bem assim que nós estávamos falando, vocês acabaram nos excluindo, não aceitaram a nossa teologia, mas não era bem assim, nós não estávamos falando que Jesus não é Deus e tal, e inventaram lá e começaram a passar uns panos quentes. Existem muitas pessoas que são assim, e não é bem assim, e querem procurar um caminho melhor. E eles, os arianos, então convencem Constantino, Constantino se batiza, desce as águas, e eles ficam então como ganhadores, né? Eles ficam aí como que saíram vencedores. E os arianos então colocam a fé trinitária, acaba perdendo, e os arianos acabam aí voltando novamente à tona. Mas depois que Constantino morre, deixa aqui mesmo. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a lousa vai ficar pequena. Depois que Constantino morre, o que acontece? Quem assume é Teodósio, o imperador Teodósio. Então aí, no ano 381, ok? Teodósio, vendo que os arianos ainda estavam tendo essas divergências, então Teodósio convoca o segundo concílio, que é chamado de o Concílio de Constantinopla. Olha aí. Segundo Concílio de Constantinopla. Ok? Então,
Tá lembrando? Nós falamos isso aqui na matéria passada. Então, Constantino morre, e aí vem Teodósio, e no ano 381, o imperador Teodósio, ele convoca o concílio de Constantinopla. E nesse concílio, os arianos são rejeitados. Só que agora eles são rejeitados de vez. Teodósio rejeita os ensinamentos dos arianos e eles então perdem o direito. E aí ele faz o Edito Tessalônico. Aí ele, depois do concílio, ele faz um edito, que é conhecido como Edito Tessalônico, ou de Tessalônica. O Edito Tessalônica. Nesse edito, Constantino faz o quê? Agora, eu coloco um edito. A fé cristã é a religião oficial do Estado. Ok? Então aí, Teodósio, ele faz um edito, ele faz o segundo concílio, e nesse segundo concílio, ele faz um edito dizendo, isso tudo acontece no quarto século. Tá? Então temos aí, primeiro século, os primeiros 300 anos de perseguição, vem Constantino, ele acaba com a perseguição da igreja. Mas mesmo ele acabando, como ele acaba com a perseguição, começa a ter uma certa liberalidade, então surge agora esses homens ensinando muita coisa, os teólogos começam a se encontrar, aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento da Sagrada Escritura, né? Eles não tinham ainda aqui o Novo Testamento, eles debatiam a palavra, o Velho Testamento, surge os de Marcião, que falam que do Deus do Velho Testamento, Deus da Nova Aliança, que Jesus é diferente, é um contraste do Deus do Velho Testamento, e surgem essas heresias e vai aparecendo, então a igreja tem que se posicionar, aí a igreja então começa a preparar e fazer o cânon da Bíblia, começam então a levantar o credo, começam a levantar a apostolicidade e começam a reafirmar as estacas do cristianismo. Nós falamos sobre isso. Então aí, depois de 300 anos, 312, vem Constantino, no ano 313 ele faz o Edito de Milão, que ele acaba com a perseguição. Em 325, o primeiro concílio, o primeiro congresso de teólogos que passou a existir. Nunca na história tinham se reunido tantos homens eruditos para tratar de assuntos concernentes à religião. Mas aqui acontece isso, os arianos são rejeitados, depois eles convencem Constantino, batizam Constantino, e aí vem Teodósio, esse imperador Teodósio também passa por esse processo, os arianos, aquela confusão teológica, então ele levanta o segundo concílio em Constantinopla para acabar com isso, para reafirmar. Vem o credo, nós falamos do credo que acontece, eles reafirmam o credo aqui no primeiro concílio, no segundo concílio reafirmam de novo o credo de Constantinopla, e aí vem o Edito Tessalônico, que a fé cristã é a fé oficial do Estado. Então é aqui, através de Teodósio, que a religião ela se torna oficial do Estado. Agora, o Estado passa a regulamentar esta religião, o cristianismo. Ele passa a ser regulamentado pelo Estado. Ainda não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não é. Ainda estamos falando sobre a fé cristã, sobre esta fé na revelação bíblica dada por Cristo, sobre a fé em Cristo. Então, nós estamos falando ainda dessa fé cristã. Essa fé, agora, essa religião, ela é oficial do Estado. Agora o Estado passa a exercer. Só que o Estado era um Estado corrupto, o Estado era um Estado deficiente, que queria regulamentar uma religião e eles não tinham nem condições de fazer isso. Tá? Então aí surge Teodósio. Então vamos continuar em Teodósio. Você já sabe que isso aqui foi só uma como é que podemos dizer? Só para relembrarmos alguns assuntos
E vamos continuar aqui falando sobre a partir de Teodósio. Porque Teodósio foi um homem preeminente, né? Aconteceu muitos casos com ele, a partir dele. Então nós vamos ter isso aí em mente. Então você tem que guardar isso em mente. Tá bom? Coloque isso em mente. Então vamos lá. Teodósio. Teodósio. No quarto século, mais ou menos no ano 410, no final do quarto século, em 381, Teodósio fez lá o Edito Tessalônico, fez lá o segundo concílio no ano 381. Mais ou menos no ano 410, Teodósio, depois que rompe aí o quarto século, já no quinto século, porque de 300 até 400 é o quarto século. Rompeu 400, já entrou no quinto século. Então, no início aí do quinto século, o que Teodósio faz? Teodósio, ele divide a religião de Roma. Ele divide em duas partes. Então, Teodósio faz o seguinte, ó. Faz o seguinte, ó. Vou fazer isso aqui. Ele divide, de um lado fica Roma, e do outro lado fica Constantinopla. Ó. De um lado fica Roma, isso aqui no ano mais ou menos 410, tá? 410, Teodósio divide em dois impérios, né? Ele divide aí em dois impérios. Então fica aqui o Império de Constantinopla, que é o Império Romano no Oriente. Ó, então fica aqui o Império Romano de Constantinopla, que é o Oriente. Ok? Anota aí. E aqui nós temos o Império Romano em Roma, que fica conhecido como o Império Romano do Ocidente. Então nós temos aqui o Império Oriental e o Império Ocidental. O Império ele é dividido, tá? O Império é dividido em dois. Olha aí. Ela é dividida em dois. Nós não iremos falar muito sobre Constantinopla, o Império Oriental, que não vai dar tempo. Então nós não vamos falar muito aqui. Nós vamos falar sobre o ocidental, porque é daqui que surge a Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? É daqui, ó. Não daqui. Aqui é a Igreja Ortodoxa. Então aqui fica a Igreja Ortodoxa, e aqui é a Igreja Apostólica Romana. A igreja chega num período da história que eles brigam entre si, aí há um rompimento deles. Então vamos falar sobre aqui. Então esse Teodósio, que fez o Edito de Milão, que agora a fé cristã é a religião oficial do Estado, tá? Então nós temos aí, no início do século V, o que acontece? Depois que Teodósio ele morre, eu estou querendo passar da melhor forma possível, porque a matéria aqui é muito extensa. Eu estou sintetizando para você entender, porque não tem como. Por isso que eu dou umas paradas aqui, porque tem hora que eu tenho que pensar no que eu vou passar para que você entenda, que eu não quero confundir a sua cabeça. Porque como esse curso é o básico, no médio bacharel nós vamos estudar por partes. Então você vai aprender sobre a história da igreja, você vai aprender por partes. Você vai aprender sobre os concílios, você vai ter que ler cada concílio. Então eu estou dando só uma visão geral
uma base de alguns acontecimentos para você, pelo menos, compreender como que a igreja chegou até os dias de hoje. Por exemplo, como surgiu a igreja católica, como que ela veio a surgir. Então, é isso que eu estou querendo passar para você. Então, nós temos aqui, no ano 410, o fim do Império Romano. Tá? Temos aqui o fim do Império Romano. Então, temos aqui o fim do Império Romano. No ano 410, Teodósio dividiu o império e no ano 410 acontece o fim desse Império Romano que estava dividido. Então temos aqui Roma no ocidental e aqui Constantinopla no oriente, tá? E aí nós temos que surge aqui muitas guerras, muitas batalhas, né? Muitas batalhas, muitos vêm conquistar aqui Roma, muitas batalhas. A igreja fica entre esse fogo, essas guerras, os saxãos, aqueles homens que não eram de Roma e outros que vinham conquistar, queriam adentrar e conquistar essa Roma ocidental, onde estava aqui Jerusalém, estava muitos outros pedaços do mapa, estava nessa... Depois você pega o mapa e separa para você ver oriental e ocidental, que você vai ter uma ideia, tá bom? Então, o que acontece? Surge aqui, no quinto século, ó, vou fazer aqui, ó, no quinto século, surge aqui o primeiro Papa, ó, primeiro Papa, que é Leão I. Okay? Então surge aqui no Ocidente, que a sede que estava em Roma, a igreja com a sede em Roma, surge o primeiro Papa, que é o Papa Leão I. Ele foi o primeiro Papa que surgiu em meio a um caos. O Império Romano caiu, está tendo guerras, os saxãos estão entrando, está tendo muitas conquistas, e nesse intervir surge então o primeiro Papa, chamado Papa Leão, que consegue trazer, se utilizando da igreja. A igreja tinha uma influência junto aos nobres, né, os mais ricos, a igreja tinha uma certa influência, e ele traz aqui uma certa influência, e ele consegue apaziguar um pouco aqui o cristianismo, e aí ele é consagrado o primeiro Papa, que é o Leão I. Então ele se torna o primeiro Papa da igreja ocidental, tá? Do Ocidente. Primeiro Papa. Só que aqui, depois nós vamos para o sexto século. Ó. No sexto século, dessas guerras e batalhas, no sexto século, surge um homem que veio da Pérsia. Marca aí, ó. Surge aqui um homem que veio da Pérsia e o seu nome é Maomé. Isso mesmo. Então, no sexto século, surge este homem que veio da Pérsia, por nome de Maomé, e ele fica em Meca. Ele fica em Meca no ano 570 e ele começa a pregoar. Esse Maomé, ele diz que recebeu uma nova revelação de Deus. Ele se intitula agora um profeta de Deus. E tem a história de Maomé. Se você quiser, você pode procurar, procure sobre a história dele. Não tem como agora aqui eu falar toda a história dele, mas surge esse homem Maomé, né? Ele era islâmico e ele agora começa a pregoar uma nova verdade ali naquela região, nesse período aqui do sexto século, e ele vai então no ano 622, ele vai para Medina. E quando ele chega em Medina, então ele se torna um chefe militar. Então aqui ele está em Meca, né? Ele está em Meca. Deixa eu ver aqui. É em Meca. Ele aparece em Meca.
Aqui é no ano 570, mais ou menos, ó. 570. E aí no ano 622, já entra aqui no sétimo século, né? No sétimo século, no ano 622, ele então vai em direção, ele vai para Medina, onde ele se torna um chefe militar. Por que nós estamos falando sobre Maomé aqui? Porque aqui começa a mudar o quadro do Ocidente. Começa a mudar o quadro do Ocidente. Então o que acontece aqui? Ele se torna um chefe militar e ele começa a lutar, a pregar o islamismo, e o Islã, na direção de Maomé, começa agora a batalhar. E Maomé, com o Islã, começa a mudar o mapa do mundo ocidental. Nós tivemos grandes conquistadores como Alexandre, que conquistou quase o mundo inteiro, né? Nós já falamos sobre isso na história. Temos aí também a história de Roma, né? Alexandre o Grande, Alexandre Magno, grandes imperadores que conquistaram. O César, grande César, ele conquistou também quase o mundo inteiro, conquistou os gregos. Mas nós temos aqui nesse período de sétimo século, este homem por nome Maomé, que ele lidera um grande exército e ele começa a conquistar tudo. Ele começa a fazer uma empreitada militar, ele se torna um chefe militar e ele vem pregando a verdade que ele diz ter recebido das mãos do anjo, do próprio Deus, e o Islã começa a crescer, o islamismo começa a crescer neste período, na direção deste líder por nome Maomé. Olha que coisa interessante. Então nós temos aqui nesse período, depois de Teodósio, ele dividir o império, e após ele morrer, o império então acaba, entra em colapso, o império termina, estoura muitas guerras, os saxãos e pessoas começam a invadir. Então vem aqui o Papa Leão I, que começa a colocar alguma ordem aqui. E aí aparece Maomé no sexto século, e Maomé ele aparece em Meca como um líder religioso. Só que aí ele vai para Medina, e em Medina ele se torna um líder militar. A visão dele começa a mudar. Ou seja, ou você aceita essa nova religião, ou você aceita. Não tem meio termo. E ele vem com seu exército conquistando e mudando toda a religião que está acontecendo aqui. Ele vem mudando tudo, colocando a sua verdade. Assim como Alexandre o Grande queria colocar a língua grega como a língua oficial, nós temos aqui Maomé, o islamismo, que quer implantar a religião oficial. Então aqui aparece nesse sétimo século, no ano 622, quando ele sai de Medina e começa a conquistar. Então no ano 635, 635, o islamismo, na direção de Maomé, o Islã é aquela, sim, né? Então, o Islã, na direção de Maomé, esse grande líder estratégico, esse grande líder militar, no ano 635, ele derruba, ele conquista a cidade de Damasco. Então, ele conquista a cidade de Damasco. De Damasco, ele parte para a cidade de Antioquia. Antioquia. E no ano 637, o Islã, na direção de Maomé, conquista Antioquia. Olha, você vê, a Antioquia, que foi conhecida como o lugar que surgiu a primeira igreja de Antioquia, a fé, agora conquistada pelo Islã, que traz uma nova verdade, uma nova crença, uma nova fé, uma nova visão. Olha como a fé,
o poder da palavra começa, a religião vai sendo alterada no decorrer dos anos. Deus abençoe, irmã Silene, agora que eu estou vendo, paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Quitéria, seja bem-vindo. Florisval, ô meu querido Florisval, saudade, Deus abençoe sua vida, continue conosco aí. Então vamos lá. Então Maomé vem esse conquistador que surge aqui, olha, nessa região aqui ocidental. Nós não estamos falando do Oriente, estamos falando aqui do Ocidente, onde estava a igreja cristã em Roma, onde estava aqui, Teodósio dividiu, o primeiro papa que passou a existir, Leão I, e surge aí esse cristianismo que está sendo invadido agora pelo Islã. Eles invadem Damasco, invadem Antioquia. De Antioquia, meus irmãos, em 638, um ano depois, eles invadem Jerusalém. Olha aí. Os islâmicos invadem Jerusalém. E pela primeira vez, a capital do cristianismo, o lugar que era o centro de adoração da terra, fica na mão do Islã. Pela primeira vez. Jerusalém é conquistada, Existem alguns filmes bons que você pode assistir sobre as cruzadas, que vai contar esse fato histórico, que é muito bom. Então aí, nós estamos encurtando. Maomé, no ano 638, o Islã invade Jerusalém, conquista Jerusalém, tá? Que era o berço do cristianismo. E ela não para por aí. No ano 642, 642, eles também partem para o norte da África e conquista Alexandria. Norte, África, Alexandria. Eles empreitam para o norte da África, conquistam Alexandria e no ano 711, toda a região da Espanha, no ano 642, ainda vão para a cidade de Cartago, aqui ainda, 642, conquistam a cidade de Cartago. Então perceba que o Islã cresceu muito. O Islã estava comandando toda aquela área lá. Então eles começam a mudar o mapa. As terras começam a ser mudadas. E a religião do Islã, o islamismo, ele é infiltrado, é incultado, ele é obrigado. Ele faz com que as pessoas aceitem esta religião como a única religião. Não tem meio termo, não é você quer aceitar. Ou você aceita, ou você aceita. Não tem como brigar contra isso, tá? Mas aí, o Islã, ele muda várias religiões, várias religiões do mundo, porque nessa época aqui, isso aqui vai até o ano 711, mais ou menos, até o ano 711, o Islã, ele muda as religiões do mundo, porque eles começam a trazer uma nova verdade e começam a interferir na religião. Então perceba a dificuldade do cristianismo. Aquele evangelho que Jesus pregou, a base da igreja que Jesus ensinou. Nós temos o primeiro século. Segundo século, perseguição da igreja, os apóstolos já são mortos. Vemos então aí os imperadores que perseguiram a igreja. Nero botou fogo em Roma e disse que a culpa era dos cristãos. Diocleciano queria matar tudo, queimou livros, tacou fogo em cristãos. Uma perseguição foi tremenda. 300 anos de perseguição. No quarto século aparece, então, no início do quarto século, Constantino. Acaba com a perseguição da igreja. Foi muito bom para os cristãos, só que, em mesmo tempo, aqueles que tinham outros pensamentos teológicos, pessoas que tinham outras fé, que tinham outras visões acerca de uma salvação, de uma religião, eles agora começam a aparecer, começam a aflorar. Por quê?
Porque Constantino, ele não persegue mais a fé agora ela pode ser exercida. Então aí aparece os falsos mestres, a igreja agora não tem que combater a perseguição. Agora a igreja do Senhor Jesus tem que combater as heresias, tem que combater os falsos ensinos. E ela consegue combater. E aí a igreja se reúne, ela começa a firmar as bases da igreja, o cânon, o credo apostólico, começa a afirmar. Só que a interferência do império que surge o problema. Aparecem os arianos que têm um pouco de força, tentam. Vem Teodósio. Teodósio excomunga os arianos, mas ao mesmo tempo ele divide o império. E quando o império é dividido, começa-se então aquele relacionamento de Estado e religião. As pessoas mais influentes, aquelas que tinham mais dinheiro, começavam a procurar os líderes desta nova religião que era ligada ao Estado, e eles começam a ter força, a comandar o povo. A classe mais pobre, que era a classe que mais sofria, porque era a classe que mais procurava se unir à fé que Cristo, a fé do Senhor Jesus, que criam. A classe mais pobre sempre era mais sofrida, enquanto que os mais fortes começavam a fazer alianças. Mas aí, nesse meio tempo, houve uma guerra. Essa guerra perdurou por mais de 100 anos, e eles começam a ter essas lutas. Então o Papa Leão se levanta, mas aí aparece um homem por nome Maomé, que quer incultar agora uma nova verdade sobre toda a terra. Ele agora se intitula o percussor da verdade, ele agora é o profeta, ele se intitula o Messias. Então ele, através da força, através da sua liderança, ele começa a implantar, e o islamismo começa a crescer, conquista Damasco, conquista Antioquia, conquista Jerusalém, a capital da fé, a capital de adoração a Deus, agora é tomada pelo Islã. Eles invadem o norte da África, vai até Alexandria, né, onde tinha a famosa biblioteca de Alexandria. Quer dizer, eles mexem em tudo, e eles começam agora a mudar muito. Então, o islamismo ele começa a mudar muito a religião. E a igreja ela tem que lutar contra isso. De tempos em tempos, irmão, a igreja tem que lutar contra as seitas heresias que surgem. De tempos em tempos, parece que é até permitido por Deus que haja um levante, que haja uma força contrária que começa a trazer muitos pensamentos, distorções, para ver até que a figueira seja balançada, para ver quem realmente permanece naquela fé, naquela verdade, e não se deixa levar por outra. Então nós temos aqui esse acontecimento histórico sobre o Islã, que começa a conquistar toda a área ocidental, mudando a religião do mundo, conquistando tudo aquilo que outrora era o berço do cristianismo, e eles começam a implantar uma nova religião. Até que no ano 732, vamos por aqui. Então no ano 732, o Islã é detido. No ano 732, então, essa força islâmica, essa força dessa nova religião, ela é detida na famosa Batalha de Tours. Na Batalha de Tours, ela é parada. Então aconteceu uma grande batalha, e aí eles conseguiram parar o avanço do Islã. E aí nós chegamos no século IX, adentramos o século IX, no ano 800. Vamos deixar isso aqui para cá, deixa o Oriente para cá, não vamos mexer nele não. Tá? Deixa ele travado aqui, que depois nós falamos sobre ele. Nós estamos falando aqui, nessa linha. Como a lousa é pequena, eu vou seguir aqui. Então, no ano 800, DC, em 800 DC, dentro da Europa, dentro aqui da Europa, porque aqui reflete toda a Europa, todo o Ocidente. Tá? Então, dentro da Europa surge agora um novo império, que é o Império de Carlos Magno. Surge aqui o Império de Carlos
Magno. E nesse império de Carlos Magno, né, ele tenta reerguer, Carlos Magno tenta reerguer agora o Império Romano Ocidental. Então Carlos Magno tenta reerguer esse Império Romano Ocidental, porque estava muito deteriorado. Os saxãos haviam lutado, Maomé tinha conquistado grande parte, o islamismo tinha avançado as fronteiras, então o Império Ocidental estava bem deflagrado. Mas aí surge Carlos Magno e quer levantar a glória do Império Romano Ocidental. Deixamos aqui Constantinopla e o Império Romano Oriental para lá, eles ficaram quietos lá. Então surgiu todas essas investidas aqui no Ocidental. E aí surge o Renascimento, né? O período do Renascimento. Então, no comando de Carlos Magno, ele querendo levantar, surge então a teologia volta a ser reaceita, porque como aqui Carlos Magno está junto com a religião católica que estava aqui, ao cristianismo, então agora ele quer reerguer junto aos cristãos e agora quer reerguer novamente. Então, parece que a igreja vai melhorar na direção de Carlos Magno, que ele quer reerguer Roma, ele quer reerguer o cristianismo, a fé. Tá? Parece que vai melhorar, mas aí desanda tudo de novo, porque ele perde o controle, os poderosos sempre controlando, os poderosos faziam conluios com os papas, com a liderança da igreja, então ele não conseguia, a religião não conseguia andar do jeito que... Porque, irmãos, a liderança é complicada. Por mais que o corpo da igreja queira melhorar, mas quando há um líder que não é fiel, o corpo sofre. Quando a cabeça, tem um ditado que diz, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, o que acontece? Nesse período, Carlos Magno ele quer levantar Roma. Só que a religião, o cristianismo, os líderes, não a classe mais pobre. A classe mais pobre, o corpo, continuava naquela fé, esperando. Deus agora vai levantar, a igreja vai voltar ao seu auge. Era a esperança. Mas os líderes estavam envolvidos numa situação que eles estavam em conluio com os mais poderosos, estavam corrompidos. Nós vemos isso acontecer até nos dias de hoje. Quantas igrejas hoje, que dentro do seu dogma, dentro da sua fé, estão corrompidos por causa dos líderes. E quando alguém lá de dentro vai falar algo, ele é expulso, ele é excluído, ele é dado como herege, ele não é aceito, porque a liderança já tem pré-formulada como que tem que ser a igreja. Quantos líderes de igreja, irmãos, que estão aí cedendo por política, se vendendo politicamente, fazendo conluios com líderes do Estado, aceitando dentro da igreja ritos, liturgias que desmerecem o reino de Deus, que seja desmerecer até o reino de Cristo. Então nós vemos isso acontecendo também nos dias de hoje. A igreja desse século, quantas igrejas já estão corrompidas? Umas que estão estreitas demais. Tão estreitas que o próprio líder é capaz de não passar pela porta, porque é estreita até para ele. Ele estreita tanto que nem ele passa. Algumas já largam tanto que já passa uma multidão. Cadê o equilíbrio da religião? Cadê o equilíbrio da igreja? Cadê os preceitos da palavra que traz este equilíbrio espiritual para dar a César o que é de César, mas sem tirar o que é de Deus? Para poder entregar, a ser responsável, a igreja ser responsável civicamente, sem ofender o seu caráter religioso, o seu caráter de fé, o seu caráter diante de Cristo. Cadê o equilíbrio desta igreja? Então nós vemos que aqui estava totalmente desequilibrada. A igreja em si, né? Mas tudo acontece um problema tão sério que no ano de 1054, 800 e começa.
Ele quer levantar, não consegue. A igreja está entregue a líderes corruptos que estavam aliados aos que tinham muito dinheiro. Então, no ano de 1000, vamos chegar aqui, 1054. Ó. Se você procurar, você vai encontrar o grande cisma da igreja. Ó, o grande cisma da igreja. Então, no ano de 1054, acontece o grande cisma da igreja. O que é esse grande cisma? Tudo desanda porque as relações da igreja ocidental com a igreja oriental já não estavam muito bem. A relação desta igreja, deixa eu colocar aqui, ó, a relação desta igreja ocidental com esta igreja oriental já não estava muito boa, porque essa igreja ocidental ela mudou muito, ela sofreu muitas interferências, até mesmo aqui do islamismo, que invadiu muitas áreas e invadiu até a própria Jerusalém, que não pertenciam mais à fé cristã. Então, já havia algumas divergências, porque aqui eles eram mais ortodoxos, né? Eles eram mais ortodoxos. E aqui já era diferente. Aqui já não era tão ortodoxo como lá. Então, esse grande cisma da igreja que aconteceu. O que aconteceu aqui? O negócio aqui foi tão estreito que teve um... Eu não quero falar sobre isso, que é a história, mas diz a história que teve um período aqui que eles chegaram a consagrar 2 papas. Aqui no... O próprio Ocidente chegou a consagrar 2 líderes, os 2 líderes batendo cabeça. Sabia o que ia fazer. Então, no ano de 1054, teve o grande cisma da igreja. Guarda isso, você que é aluno básico, guarda esses pontos, faz a sua anotação, para que você faça as suas pesquisas posteriormente. Então, até aqui você está conseguindo acompanhar, tá? Então, vamos lá. Teodósio dividiu o Império Romano em 2 partes. Império Romano Ocidental, Oriental, o Império Romano Ocidental. Então, aqui ficou uma igreja em Constantinopla e a igreja de Roma, que ficou em Roma. Essa igreja de Roma passou por muitas guerras, que essa oriental não sofreu, porque é aqui que eles vieram, que eram as terras do Ocidente, que vieram aqui as batalhas, os saxãos, que começaram a invadir, depois que morre Teodósio, que essa divisão começa a invadir, aí levanta o Papa querendo trazer, o Papa começa a fazer joguetes políticos para que não sofresse as guerras, porque aqui a religião ficava se escondendo atrás dos líderes. E aí surgiu aqui Maomé, né, que ele traz então à tona o islamismo, ele funda o Islã, e aqui o Islã começa a invadir e conquistar todas as terras do Ocidente, conquista Damasco, conquista Antioquia, os cristãos perdem Jerusalém, né? O Islã conquista Jerusalém, Alexandria, a cidade de Cartago, eles conquistam tudo, eles vão mudando o mapa, eles vão mudando. Do lado do Ocidente, o Islã vai mudando o mapa. Só que aí, no ano 732, eles não conseguem mais avançar, eles são detidos, as forças dos homens aqui, que estavam aqui no Ocidente, começam a lutar contra, e então eles conseguem parar o avanço do Islã. Aí surge o imperador Carlos Magno, que ele quer trazer de volta, não consegue, a igreja, a religião não volta mais a ser o que era, e somente alguns ali que permanecem firmes ainda na fé. E aí acontece o grande cisma. Esse grande cisma, que você vai achar nas suas procuras bíblicas, esse grande cisma fala do rompimento da igreja oriental com a igreja ocidental. Até aqui, as 2 igrejas, elas tinham um relacionamento. Não eram tão boas devido a tudo que estava acontecendo aqui, que aqui vivia em guerra. Então, o relacionamento, às vezes, né, eles chegaram até a separar 2 papas aqui, foi uma confusão.
mas não era tão boa. Só que nesse grande cisma, aí há um rompimento. Há um rompimento. As relações da igreja ocidental com a igreja oriental se rompem de vez. E aí eles se separam. Agora sim, cada um para um lado. Quando vai cada um para um lado, deixa eu fazer aqui, ó. Fazer assim, ó. Tá? Agora sim, no ano de 1054, há esse rompimento do Império Romano, da Igreja de Roma com a Igreja de Constantinopla. E quando há esse rompimento, é tão engraçado que quando você for ver na história, ai Deus, é engraçado demais. Na história você vai ver que a igreja, deixa eu pegar aqui direitinho, a igreja ocidental, ela tem um Papa bizantino, que é o Papa bizantino. Porque aqui é a igreja mais ortodoxa, né? A igreja mais ortodoxa, que é a igreja oriental. Deixa eu pôr aqui, ó. Igreja por aqui certinho. Ortodoxa. Que é a igreja ortodoxa oriental. A igreja ortodoxa oriental, que é a bizantina. É o Papa bizantino. Tá? E aqui, essa igreja que passou esse processo todo aqui, que rompe, é a igreja agora sim, depois que ela rompe com a igreja de Constantinopla, aí essa aqui passa a ser a igreja católica apostólica romana. Olha aí. Então é aqui que ela passa a se chamar. Então, anota aí no seu caderno de anotação. Olha. Igreja católica apostólica romana. Romana. Tá? E aqui ela tem o papado, é o Papa romano. Então aqui tem um Papa romano. Então nós temos aqui agora na Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua sede em Roma, um Papa romano. E temos aqui na Igreja Ortodoxa Oriental, que é essa igreja que rompeu com a ocidental, temos agora aqui um Papa bizantino. Então se dividiram. E é tão interessante porque o Papa de Roma, ele excomunga, ó, excomunga. O Papa de Roma excomunga o Papa bizantino. Ele excomunga ele. Não, aqui não, esse camarada não tem como, esse camarada é desviado. Essa igreja aí é desviada. E ele excomunga, então, o Papa bizantino. E o Papa bizantino, ele faz o quê? Ele, então, exclui. Ele exclui. Ele exclui o Papa romano, a igreja católica. Não, excluído é vocês. Então ele faz um edito lá, exclui o de cá. E o de cá excomunga o de lá. E aí a religião fica dividida. Certo? Fica dividida. Então aí acontece essa divisão. E aí surge a Igreja Católica Apostólica Romana. E essa igreja romana, a Igreja Católica Apostólica, na direção do Papa Romano, quer conquistar de volta Jerusalém. Porque Jerusalém havia sido tomada. Então aqui, no ano de 1095, deixa eu pôr aqui, ó, não vai caber. Ó, no ano de 1095, ó, tá? Então nós temos o cisma no ano de 1054, e aí no ano de 1095, o Papa da Igreja Católica, o Papa de Roma, quer reconquistar Jerusalém,
E é aí que surgem as cruzadas. É aqui que começa as cruzadas. O Papa, ele começa agora a vender indulgências e convocar o povo. O Papa de Roma começa a convocar o povo. Nós precisamos reconquistar Jerusalém. Nós temos que tirar esses infiéis que estão em Jerusalém, o Islã que está lá. E ele começa a convocar agora para as cruzadas, tá? Então aqui surgem, as cruzadas. Nesse ano aqui, Então, depois que há o grande cisma, que a igreja se divide, então a igreja de Roma, o Papa, quer conquistar Jerusalém e reconquistar as cidades. Então ele reúne agora o povo, ele convoca o povo, ele agora apela para a fé, para a religião, ele dizendo, olha, nós temos que tomar, isso aqui é um negócio de Deus, Deus quer que nós tomemos de volta a cidade santa, ela não pode ficar nas mãos desses islâmicos, ela não pode ficar nas mãos desses infiéis. E aí começam então as famosas cruzadas. E eles começam a desenhar o sinal da cruz, sobre o sinal da cruz, os soldados recebem indulgências. O que é indulgência? Indulgência era uma carta, um documento que esse Papa entregava para aquele que ia nessa luta santa, nessa guerra santa. Você quer lutar na guerra santa? Então venha, eu vou te dar um documento como representante de Deus, e os seus pecados serão perdoados, a sua entrada no céu será garantida, porque você está lutando em nome de Deus. E aí acontece uma lavagem cerebral muito grande, e ele começa a juntar o povo, e o povo era formado por pessoas pobres, pessoas que tinham a necessidade de encontrar a Deus, que queriam uma salvação, e ele começa então a juntar, e ele junta o exército e começam-se as cruzadas. E eles realmente vão, fazem as cruzadas, juntam o exército, vão até Jerusalém, chegam até a conquistar Jerusalém, eles tomam Jerusalém da mão do Islã. Tomam Jerusalém. Depois de um determinado ponto, Islã volta a reconquistar Jerusalém de novo, eles perdem Jerusalém. E aí fica uma guerra, uma batalha, e eles tentando reconquistar Jerusalém. Se você procurar na história, neste período das cruzadas, teve um período muito negro na história, onde, por causa da fé, a Igreja Católica, Apostólica Romana, na direção desses papas, chegou um momento que eles chamaram crianças para as cruzadas. Crianças. E eles armavam as crianças e iam com as crianças para as cruzadas, dizendo que as crianças eram os escolhidos de Deus. Diziam que as crianças era feito o reino de Deus e que Deus, pela mão das crianças, ia entregar Jerusalém de volta. Muitos morreram, muitas almas foram mortas, achando que estavam fazendo o certo. Então imagine nesse período que a igreja, a fé, ela não era como nos dias de hoje. Não se tinha muito acesso à leitura como se tinha hoje, não tinha escolas públicas. E eles eram levados a isso. Então a Igreja Católica, ela teve um período negro nessa época. E nós vamos continuar na nossa próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos continuar aqui a partir das cruzadas. E a partir das cruzadas, nós vamos continuar e vamos chegar até um Papa que se levanta e consegue resolver um problema. E aí, esse Papa, ele começa a trazer a renascença de volta. E aí vem a renascença. Eles conquistaram Jerusalém, vem a renascença e tudo começa a mudar. Começa a mudar. E aí vem no ano de 1300, vamos chegar aqui no ano de 1200, 1300, e no ano de 1300 a igreja começa a se expandir, porém, aí vem os grandes reformadores, aí começa outra perseguição. Começa o período da Inquisição. Então nós vamos falar disso na nossa próxima aula. Continue aí, faça suas anotações, pegue alguns pontos, faça uma pesquisa, seja um explorador, que esse é o intuito do nosso ensino. Que Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima aula, no nome do Senhor.